Muito bem, estamos já no nosso último bloco da Escola da Fé. A minha briga aqui é com o tempo. O Márcio me dizia que a briga dele é um jornal com espaço. Tem que escrever a matéria naquele espaço. Não pode... A minha aqui é com o tempo. O programa precisava até pelo menos 4 horas para que eu pudesse comentar tudo. Mas não tem problema. Eu quero lembrar que dia 10 de maio, a Obra de Maria com a Canção Nova estão fazendo uma peregrinação a Turim, porque vai estar exposto o Santo Sudário de Cristo. Depois de 10 anos, o Papa autorizou a exposição do Santo Sudário de Cristo, que fica lá na cidade de Turim, na Itália. Então, haverá uma peregrinação. Eu estarei conduzindo um grupo, a pedido da Canção Nova e da Obra de Maria, um grupo que vai começar uma peregrinação em Roma. Deveremos ir a Pisa, depois também a outras cidades ali, Milão, Turim, Veneza, etc., voltando a Roma. Mais ou menos 10, 12 dias. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Obra de Maria. O telefone é o 31 86 20 55. Ok? Muito bem. Ô Márcio, eu tinha lhe perguntado então, antes do intervalo, sobre Galileu. Como é que o Galileu morreu? O Galileu foi preso, foi torturado, não foi? Explica para nós. Você trouxe aí, inclusive, livros sobre Galileu. Mostra aí, Márcio. Vou mostrar. Aqui, se quiser mostrar. Esse é o livro mais completo que eu conheço em português sobre o assunto Galileu. Ele foi lançado no começo do ano passado. Em português? Em português. Traduzido, inclusive, por um bispo. São tamanho grande. Além de ser tamanho grande, ele tem aqui cerca de quantas páginas são, acho? 400 e poucas. 450 páginas. Está aqui, só sobre o Galileu em português. É uma descrição das primeiras observações de Galileu e dos processos. Ele sofreu 2 processos, né? Um em 1616 e depois outro em 1632, se não me engano, com textos de cartas de Galileu, textos de documentos da Inquisição. Então, é uma descrição bem completa para a gente saber o que realmente aconteceu. Então, contando mais ou menos o fim do livro, na verdade, Galileu não foi queimado, Galileu não foi sequer torturado, não tocaram um dedo no Galileu. Inclusive, quando ele teve que ir a Roma para depor num processo, ele não ficou nos aposentos que normalmente se usavam para os processados pela Inquisição. Ele ficou em outros aposentos de autoridades da igreja, mais confortáveis. Mas o que aconteceu no segundo processo de Galileu é que a ordem de 1616 era que Galileu não defendesse mais o copernicanismo, que é a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Um pouco antes de 1600, do segundo processo de Galileu, foi eleito Papa um cardeal que era simpático ao Galileu. Se não me engano, o cardeal Barberini, que se tornou Urbano VIII. E Galileu sentiu que naquele momento ele teria um pouco mais de liberdade por ter no Vaticano alguém que era simpático a ele. Ele conseguiu, então, do Papa uma autorização, digamos, para escrever uma obra, mas que não era para ser uma defesa do copernicanismo. Era um diálogo, tanto que o nome do livro é Diálogo sobre os Dois Grandes Sistemas, em que ele botava 2 pessoas conversando, cada uma defendendo um lado, e um terceiro que presenciava o debate, lançava algumas questões. O problema foi o seguinte: o personagem que defendia o copernicanismo, a tese de que a Terra girava em torno do Sol, ganhava todas. Então, o observador imparcial sempre acabava dando razão ao Salviati, que era, se não me engano, o personagem que defendia o copernicanismo. Para piorar a situação, o outro personagem que defendia a teoria de que era o Sol que girava em torno da Terra, esse personagem chamava Simplício, Galileu colocou na boca desse personagem o argumento do Papa. E o Papa, ele não chegava a tomar posição
a dizer, não, é a Terra ou é o Sol que gira. O que o Papa disse é o seguinte: Deus poderia fazer as coisas, sendo todo-poderoso, do jeito que bem entendesse. Inclusive de um jeito que talvez não nos fosse possível descobrir. E o Galileu colocou essa opinião na boca do personagem que perdia todas. E o Papa da época, esse Papa que no começo era amigo do Galileu, era uma pessoa com um gênio forte. Assim como o próprio Galileu. Galileu arrumou muitos problemas com colegas cientistas até, por causa de gênio forte. Ele respondia, ele levava as críticas ao seu trabalho como críticas pessoais, escrevia cartas de réplica, usando muita ironia. E o Papa Urbano VIII também não ficava muito atrás nessa questão. Então houve um choque de gênios ali, que irritou, e o Papa ficou muito irritado com isso, e a Inquisição processou novamente Galileu por ter desobedecido aquela ordem de 1616. A Inquisição disse a Galileu, não defenda mais o copernicanismo publicamente. E ele escreve um livro que, em teoria, é para ser um livro imparcial, mas que bastava ler ali para ver que, na verdade, era uma defesa. E por isso Galileu foi condenado à prisão domiciliar. Então, ele ficou recluso na sua própria casa, onde ele morreu, perto de Florença. Morreu em paz com a igreja, morreu de causas naturais. Morreu em paz com a igreja, recebeu os últimos sacramentos. E nunca Galileu foi uma pessoa que quis embate com a igreja. Pelo contrário, há uma carta que ele escreveu, em que ele dizia o seguinte: eu quero convencer a igreja de que a minha teoria é correta, porque eu quero, não com essas palavras, mas eu quero que a igreja esteja na vanguarda também no campo científico. Eu quero honrar a igreja, porque ela vai estar adiante de todo mundo nessa questão. Ok, Márcio, essa questão do Galileu é complexa. Neste livro, para entender a Inquisição, como Galileu foi julgado pela Inquisição, eu coloquei um capítulo, o caso Galileu Galilei, não é? Quem não tiver oportunidade de ler um livro inteiro sobre Galileu, que leia pelo menos um capítulo sobre Galileu, entende? Para estar informado, para você não ser como muito universitário que ainda hoje pensa que Galileu morreu na fogueira. Galileu morreu de morte natural, recebendo os sacramentos da igreja, nunca foi torturado, esteve preso em prisão domiciliar. Né? Então, o caso de Galileu está relatado aqui, tem este livro em português do Galileu que ele mostrou. O importante, jovem, que me ouve, que me vê, você que é universitário, estude. Não seja vaquinha de presépio, Maria vai com as outras, estude. É verdade o que esse professor está dizendo? Onde é que está a verdade? A verdade vos libertará. Ok? Juliana, perguntas para o Márcio, por favor. Aceitar a teoria do que o homem possui um ancestral em comum com os símios traz algum dano à fé católica? Boa pergunta. Aí a gente entra no tema da evolução, que é outra questão que se nós tivéssemos mais tempo, nós podemos debater aqui hoje. O que acontece é o seguinte, até a pergunta foi muito bem feita, porque quando a gente fala em evolução, as pessoas costumam dizer, o homem veio do macaco. Não é que o homem veio do macaco, é que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, que houve diferenciações aí, com mutações, e tomaram rumos diferentes, né, 2 ramos. E ano passado foi um ano muito importante para esses debates sobre evolução,